Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Ligia. E eu estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2014, né? Primeira aplicação, caderno amarelo. E agora a gente vai para a questão 116. A questão 116 ela é bem interessante, né? Ela tem uma poesia aí de Augusto dos Anjos, né? Psicologia de um Vencido. Acredito que muita gente conheça aí, muito interessante essa poesia aí, né? Então a questão descreve o seguinte, olha só, a poesia, né? Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância. A influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Beleza, aí a questão descreve o seguinte pra gente, olha só. A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição designada como pré-modernista. Com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição como o quê, né? Olha só. A forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas e vocabulário requintado, além do ceticismo que antecipam conceitos estéticos vigentes no modernismo. B. O empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista manifesta em metáforas como monstro de escuridão e rutilância e influência má dos signos do zodíaco. C. A seleção lexical, emprestada ao cientificismo, como se lê em carbono e amoníaco, epigênesis da infância e frialdade inorgânica, que restitui a visão naturalista do homem. D. A manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial. Ou a ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e ao mesmo tempo filosófica, que incorpora valores morais e científicos mais tarde renovados pelos modernistas? Pause o vídeo, tentem fazer aí, né? Vocês também. Vamos ver se vocês vão conseguir acertar aí, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo aí, tentaram fazer. Se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, porque olha só, manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, né? Dimensionada pela inovação na expressividade poética e desconcerto existencial. Por quê, gente? Olha só. O poema aí de Augusto dos Anjos, né, a poesia aí dele, né, primeiramente a gente tem que tratar qual assunto, qual período aí era abordado, né, esse poema, em qual época foi abordada. Então, olha só, são aspectos que a questão mesmo descreve pra gente de uma literatura de transição designada como pré-modernista, né? Então a gente já imagina aí o período, né? No caso aqui, esse soneto, né? Foi no período aí do simbolismo, né? É um poema aí que está ligado à transição no sincretismo, no parnasiano aí, o sincretismo parnasiano simbolista. Então, quais eram as características para a gente primeiro conseguir fazer a questão? A gente precisa ter em mente quais eram essas características aí do simbolismo, né? Primeiramente em relação aí à poesia, né? O autor do poema, no caso aí o Augusto dos Anjos, é interessante a gente saber
O que aconteceu nesse período? Que foi o quê? Que foi o simbolismo. Então, quais eram as características do simbolismo, né? Qual era o objetivo, as características dele? Então, é importante a gente ter em mente. Vamos lembrar aí quais que foram as características? Olha só, o subjetivismo, a linguagem vaga e fluida, a preferência de sonetos, que no caso aqui esse poema, né, a preferência por isso, misticismo e realidade. Então houve aí também, né, tinha essa mistura aí de influências aí dos signos do zodíaco, era uma característica aí do simbolismo. O pessimismo, né, que é o principal, vocês vão até analisar os poemas, né, acharem coisas super interessantes, assim, coisas fora do comum, mas era uma característica, e o pessimismo, né, poemas pessimistas, era uma das características do simbolismo, né, principalmente, né, este poema aí, vocês vão entender por quê. Interesse pelas zonas profundas da mente, né, essa questão psicológica também, gosto pelo mistério e também a morte. Sim, gente, era uma característica desse período, além do pessimismo, né? Então, por isso que é interessante a gente saber essas características aí, quando vocês depararem com vários poemas aí, para vocês terem em mente de qual período foi, né? Em relação a esse período do simbolismo, vocês vão ver muitos poemas aí pessimistas em relação à morte, né? Também retomadas aí de elementos da tradição romântica, no caso aqui, linguagem precisa, objetiva, né? Linguagem culta e também o racionalismo. Em questão deste poema, a gente tem muita questão do pessimismo, né? Esse poema aí do Augusto dos Anjos, principalmente quando ele trata aqui a questão de... Essa parte aqui, ó. Quer ver, gente? Tem uma parte aqui que ele retrata essa questão aí do pessimismo, né? Influência do zodíaco. Aqui, ó. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, né? Olha só, um poema mórbido, né? Na frialdade inorgânica da terra, né? No caso aqui é o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas, né? Come a vida, em geral declara guerra. Então, uma questão muito mórbida, muito pessimista, né? Em relação a isso. Um poema diferente, né? Que traz aí o pessimismo, a questão aí da morte também, né? Lembrou um pouquinho aí também o livro de Brás Cubas, porque ele dedica o livro ao verme, né? Então, lembra um pouquinho isso. Esse poema aqui, no caso, ele é mórbido, né? Ele dedica ao pessimismo também, né? Em relação à morte, né? Essas palavras que ele usa aí, conceitos científicos também, né? No caso aqui, cardíaco, hipocondríaco, ao sangue, né? Então, ele tem algo muito direcionado aí à morte, né? Essas questões aí pessimistas. Aqui no caso, por que é AD? Olha só, por isso que é interessante a gente retomar para saber em que período foi. Então, foi o período parnasiano simbolista. No caso aí, nesses recursos poéticos aí que foram utilizados, essas expressões que foi utilizada aí, foi um profundo desconcerto existencial. Por isso que a AD, né? Se você for analisar, ele cita verme, ele cita coisas de desconcerto mesmo existencial, ou seja, uma desordem existencial. Então, isso é uma das características do poema, né? Se você for pegar, analisar essa parte, né, friamente inorgânica da Terra, né, quando ele trata verme, influência má dos signos dos zodíacos, então tem um pessimismo, um desconcerto aí no poema em relação à existência, né? Porque ele trata aí a questão também de morte, né? Olha só, ao verme, ao sangue, né? Aqui no caso para roê-los, né? Então ele trata essa questão mórbida também e de um desconcerto aí na existência, um desconcerto existencial. Por isso que é AD, beleza? Então tem que analisar direitinho um poema para ver o que a questão está pedindo, beleza? Senão vocês aí vão confundirem. Olha só, por que não são as outras? Olha só, forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas e vocabulário requintado. Além do ceticismo, tem sim o ceticismo, né, que antecipam conceitos estéticos vigentes no modernismo. Por que não é a letra A? Olha só, no caso aqui, tem rima sim, né? Olha só,
A ânsia, deixa eu ver aqui, do carbono amoníaco, rutilância, infância. Sim, tem rimas, mas não é isso que a questão está pedindo, né? Por que não é A? Não é esse o objetivo. Ele quer saber em relação à poética aí, nessa temática abordada, que ela é marcada por quê, né? Pelo que aqui no caso? Que transição seria essa, né? No caso aqui, se trata do simbolismo. Então, não é somente pelo fato de ser um soneto e ter rimas que vai fazer dele aí, né? No caso aqui, não tem a transição. O que a questão está pedindo? Qual período foi, né? Do que se trata o poema? Então, sim, foi num período simbolista, no período aí do simbolismo, né? Um período do parnasianismo e do simbolismo. E o que? Ela se trata de um desconcerto existencial. Então, não é somente a questão do poema ter rimas aqui, ser requintado, né? E aqui, estéticos aqui no caso vigente do modernismo. Não é isso que a questão está pedindo. O poema tem rimas? Tem rimas, mas em qual período foi? O que ele realmente trata? Qual é o objetivo dele? Não é somente as rimas. Perceberam a diferença? Né? Se você for analisar o poema, vai além das rimas. Qual é o objetivo dele, né? Se você for analisar, o que as palavras te mostram aí, né? O que as palavras expressam aí, né? O que o autor encaminha. Então tem essa característica do simbolismo aí, né? Essa questão mórbida, principalmente, né? Do pessimismo, né? Se vocês forem analisar, é um poema que tem uma característica pessimista, beleza? Olha só, B. O empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista, sim, manifesta em metáforas como monstro de escuridão e rutilância, influência amados signos dos zodíacos. Olha, vocês poderiam confundir com a B, mas não é somente, ele é sim de caráter simbolista, mas também é de caráter do parnasianismo, da estética do parnasianismo também. Então tomem cuidado, além do caráter simbolista, né? Tem duas aí. Aqui no caso, não é somente monstro da escuridão e rutilância e influência amados signos dos zodíacos que vai trazer ele um caráter simbolista aí, no caso, né? Tem outras expressões aí que vão trazer ele como um caráter simbolista, um caráter pessimista. E o que é também, no caso, o desconcerto existencial. Então, não é... Perceberam que a B está incompleta, né? Tem essa questão do simbolismo, mas essa alternativa está incompleta. Por quê? O que faz ele ter caráter simbolista? Não é somente monstros da escuridão, não é somente esse pedaço, esse trecho, né? Que vai fazer ele ter caráter simbolista. É o poema inteiro aqui, no caso, que vai trazer ele esse caráter. Beleza? Então, cuidado, né? Não é somente isso que faz ele ter esse caráter simbolista, tá bom? Por que não é a C também? Olha só. A seleção lexical é emprestada ao cientificismo. Tem questão de ciências aí, no caso, quando ele trata carbono e amoníacos. Tem também, né? No caso aqui, epigênesis da infância, né? Que restitui a visão naturalista do homem. Não é somente também a questão aí do cientificismo, né? Tem um caráter simbolista também. Então, não é somente isso que vai fazer ele ser um poema simbolista, né? Se vocês forem analisar, tem outras expressões aí que vêm trazer pra gente o poema. Não é só essa questão de cientificismo, né? Ele traz a questão do carbono, do amoníaco, essas questões aí também, mas ele está ligado a este caráter aí simbolista, este caráter, né, pessimista também, né? Então não é somente essas expressões aí que vai fazer dele um caráter simbolista, porque ele é simbolista, ele é pessimista também. Então isso é um ponto importante para a gente analisar, né? Então, por isso que também não é a C, não é somente o cientificismo aí, né, que vai trazer pra gente, beleza? Olha só, a E, no caso aqui, a ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e ao mesmo tempo filosófica. Não é somente filosófica, ela tem um caráter pessimista, certo? Né? Que incorpora valores morais e científicos mais tarde renovados pelos modernistas.
não é somente filosófica, né? É uma questão assim de caráter, é uma poesia de caráter pessimista. Então ela tá mais para pessimista do que filosófica aqui no caso, se a gente for analisar, né, o caráter aí que ela quer descrever pra gente, né, o objetivo dela. Então também não é uma questão filosófica. E sim, a manutenção de elementos formais, aqui no caso, né, são palavras formais, né, que estão descritas, que está vinculada a essa estética do parnasianismo também, além do simbolismo, o parnasianismo também, beleza? E dimensionada pelo quê? Pela inovação na expressividade poética, que é um poema, não deixa de ser um poema, e principalmente, gente, ela tem o quê? O desconcerto existencial. Perceberam a diferença da alternativa C? Por isso que a alternativa C, olha só, o poema traz pra gente esse principal aqui, que seria o desconcerto existencial. Por quê? Ele tem caráter pessimista, né? Esse desconcerto aí da existência, desse caráter pessimista, né? Esse caráter mórbido aí do simbolismo também que ele vai trazer pra gente, né? O poema todo descreve isso pra gente, se a gente for analisar, né? Quando ele trata aí do verme, da ânsia, que no caso hipocondríaco, né? Sofro desde a epigênese. Então tem um desconcerto aí da existência do eu lírico também, né? Do autor aí, do Augusto dos Anjos. Tem aí esse desconcerto, essa questão aí muito característica do simbolismo, essa questão aí mórbida, né? Pessimista, né? Então tem esse desconcerto aí na existência, né? Essa característica aí muito vinculada a essa questão, beleza? Então é isso que vai fazer aí a diferença nas alternativas, por isso que é a D, justamente pelo fato desse desconcerto aí na existência, tá bom? Então não confundam, viu, gente? Essa questão, ela foi, assim, bem complexa, né? Porque esse poema, ele é bem complexo, né? Bem interessante, muito expressivo. Então, assim, ele tem que ser analisado, né, com muita cautela. Eu sei que é difícil porque o Enem, né, principalmente no Enem, é um tempo corrido, mas aí essa questão você teria que ter um pouquinho de cuidado na interpretação, principalmente, para vocês não confundirem aí e marcar a alternativa errada, beleza? Então teria que ser um pouquinho analisada. Esse poema é bem interessante, né? Os poemas aí de Augusto dos Anjos, eles são bem interessantes, né? Tem esses caráteres aí, né? Então é importante a gente analisar aí qual é o objetivo que esses poemas, principalmente nesses períodos aí, vem trazer pra gente, qual a mensagem, né? Qual caráter aí eles são utilizados, né? Então, por isso que é importante entender esse contexto, o período que ele foi escrito, o objetivo deles, tá bom? Para vocês não confundirem, beleza? Bom, espero ter ajudado vocês. Quem puder, se inscreva no canal, curtam e compartilhem, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. E vejo vocês aí nas próximas questões de linguagens. Bons estudos para vocês. Espero que vocês tenham acertado também, né? Muito interessante o poema aí, né, de Augusto dos Anjos. E vejo vocês aí nas próximas questões de linguagens, tá bom? Um abraço e até mais!